Olá, queridos alunos do oitavo ano /9, sejam bem-vindos a essa transmissão da nossa quarta aula da disciplina de História. E hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre as revoltas coloniais que eclodiram no território brasileiro. Então, como ênfase, nós temos aí as revoltas coloniais nativistas e as revoltas coloniais separatistas, ok? Então, essas revoltas que eclodiram no território brasileiro durante o colonialismo, elas tinham objetivos e propósitos distintos, diferentes, é fato, nós já discutimos inclusive na nossa terceira aula sobre essas diferenças, mas de modo geral é importante nós reiterarmos e frisarmos alguns aspectos de cunho importantíssimo, que é justamente os motivos, as motivações que levaram esses indivíduos colonos que habitavam o território brasileiro a lutarem tanto pela melhoria das condições de vida nas regiões adversas, nos diversos territórios brasileiros, como aqueles indivíduos que lutavam pela emancipação ou independência do território brasileiro em relação ao domínio da corte lusitana portuguesa, da coroa portuguesa. Então, quando falamos em revoltas coloniais, é muito importante nós lembrarmos que as revoltas coloniais elas foram impulsionadas fortemente e de maneira ampla por insatisfações que estavam se desencadeando no território brasileiro durante o colonialismo, durante o período colonial. Então, os motivos pelo qual esses indivíduos se rebelaram foram adversos, entre eles a falta de infraestrutura básica, saneamento, educação, uma economia rentável. Todos esses foram aspectos que influenciaram diretamente para que essas revoltas eclodissem. Então, esses aspectos financeiros, econômicos e de cunho assistencial tiveram uma influência muito forte na eclosão das revoltas coloniais, tanto nativistas quanto separatistas no território brasileiro, ok? Então, o povo, a grande massa populacional que habitava o território brasileiro durante o colonialismo, não estava mais suportando viver em péssimas condições de vida, enquanto uma minoria, uma classe social menor e que, diga-se de passagem, era bem privilegiada naquele momento, dispunha de beneficiamentos muito mais viáveis para a sua sobrevivência. Então, esse aspecto começa a gerar gradativamente um fato muito negativo e, consequentemente, uma inquietação dessa grande massa populacional brasileira, ou até mesmo de grupos minoritários, mas que tinham um objetivo de luta pela emancipação e até mesmo a melhoria de condições no território colonial, no Brasil durante o colonialismo. Então é importante nós lembrarmos que as revoltas coloniais, elas tiveram diversos fatores influenciadores que acabaram contribuindo para que essas revoltas eclodissem a curto, médio ou longo prazo e que contribuíssem de forma direta para que houvesse a emancipação do território brasileiro lá no ano de 1822, ok? Mais precisamente século XIX, ok? Quando nós temos o processo de independência do Brasil, de emancipação. Então, as revoltas coloniais nativistas, separatistas, elas têm uma influência muito forte no processo de emancipação, de libertação, entre aspas, né, do território brasileiro em relação ao domínio da coroa portuguesa, ok? Então, falar em revoltas coloniais, nativistas e separatistas é entender que essas revoltas, elas foram impulsionadas por uma condição estrutural política que o território brasileiro estava vivendo e que não favorecia a população como um todo, e sim alguns pequenos grupos específicos, alguns pequenos grupos que acabavam dispondo de beneficiamentos e usufruíam, ok, da própria produtividade e exploração de matérias-primas e recursos do território. Ao longo do tempo, essa prática
ok? De beneficiamento de grupos minoritários, de grupos de forma específica, foram gerando inquietações e despertando rebeldia entre grupos populacionais no território brasileiro durante o colonialismo, que acabam se efetivando através de movimentos de cunho social, político, econômico e culturais, classificados historicamente como revoltas coloniais. Dentre elas, nós temos tanto as classificadas como revoltas nativistas e as classificadas como revoltas separatistas, sendo que as revoltas nativistas tinham como objetivo promover a melhoria das condições de vida nas diversas regiões do território brasileiro, e as revoltas separatistas tinham como objetivo promover a emancipação do território brasileiro em relação ao domínio da coroa portuguesa na região. Então, esses foram alguns dos principais objetivos desse importante movimento histórico que eclodiu no território brasileiro durante o colonialismo e que teve influência direta e até mesmo indireta em diversos outros movimentos de cunho social, político, econômico e culturais que se desencadearam no território brasileiro ao longo da historiografia, da historicidade da população brasileira e com os reflexos externos também por outras regiões do Brasil afora. Tá certo? Então, por hoje ficamos com essas informações sobre revoltas coloniais. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos bem e cuidem-se. Até logo. Tchau, tchau.